deputado Rodrigo Maia. Esta é a terceira eleição consecutiva que ele vence para comandar a casa. Pai de 5 filhos, Maia tem 48 anos, é casado com Patrícia Vasconcelos, que é enteada do ex-ministro e ex-governador do Rio, Moreira Franco. É deputado federal desde 1999. Já foi presidente nacional do DEM e secretário municipal do Rio de Janeiro. Presidente, boa noite ao senhor. Muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco, presidente. Boa noite, obrigado pelo convite. Conosco também os meus colegas, continuam por aqui, Cristiana Lobo, Gerson Camarote, André Sadi, que incorpora agora ao time aqui no Jornal das 10, mas já esteve ao longo da nossa programação. Boa noite, Boa noite, Andréia. boa noite a todos, boa noite, presidente. E também o João Borges. Bem, vamos então para a entrevista, presidente. Gostaria de saber do senhor, o ministro Moro está prestes a enviar ao Congresso, já uma divulgação, um conjunto de medidas que dizem respeito à questão da segurança e também à questão do endurecimento das leis criminais no país. Ao mesmo tempo, o governo também se prepara para enviar um pacote em relação à reforma da Previdência. A reforma da Previdência. Duas questões importantes, duas questões que estão na pauta da sociedade. Mas o que se diz é que duas questões com esse relevo na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, têm dificuldade de caminhar. O próprio presidente do Senado nos disse aqui ontem no Jornal das 10 dessa incompatibilidade. As duas coisas vão andar em paralelo ou uma vai atrapalhar a outra? Não, é claro que as duas vão andar. São dois temas relevantes. Nós somos 513, né? O processo do projeto de lei do ministro Moro é muito parecido, né? A proposta muito parecida com a proposta apresentada no passado pelo ministro do Supremo, Alexandre Moraes, que fez um grupo de trabalho, que eu pedi que ele fizesse com um grupo de juristas, muitas coisas convergentes. Então, um vai ajudar o outro no debate, certamente começando pela Comissão de Segurança, que é o tema principal do projeto apresentado pelo ministro Moro. Paralelo a isso, o governo encaminha a emenda constitucional da reforma da Previdência, né? Um texto mais amplo, abrangente, com temas novos em relação ao que debatemos nos últimos 2 anos. Passa pela CCJ, acho que passa rápido, e a gente cria a comissão especial. Acho que os dois podem tramitar. É claro que no plenário, certamente a prioridade é de todos nós, não apenas do governo, porque a Previdência não é um tema de governo, é um tema de Estado, porque impacta municípios, impacta os governos estaduais, impacta também o governo federal. Certamente a Previdência terá preferência na articulação, não apenas da maioria do governo, mas da maioria que é a favor do projeto, inclusive, no meu ponto de vista, certamente políticos de esquerda, de partidos de oposição, ligados a governadores que governam hoje estados e acompanham e vêm diariamente a teorização das suas contas públicas. E, presidente, só lembrando, teve as medidas de combate à corrupção que foram enviadas para o Congresso Nacional, especificamente para a Câmara, e que foram desfiguradas. E ali você teve uma reação muito forte dos parlamentares. Há risco em relação especificamente agora a essa proposta do ministro Sérgio Moro? Não, porque a base da proposta dele, segundo ele me informou no café da manhã, é o crime organizado. O tráfico de drogas e o tráfico de armas. Trata também de criminalização do Caixa 2, que eu acho que está muito maduro para votar, já foi inclusive votado na outra vez. Não vejo nenhum problema que esse tema possa caminhar junto com esse. Agora, é claro que certamente o carioca, o fluminense, está olhando a questão do crime organizado com muita preocupação, com muita angústia, o do Ceará certamente também, e eu acho que de quase todos os estados brasileiros. Eu não vejo problema, eu vejo a necessidade do debate existe. Como eu disse, já existe um projeto, por exemplo, que foi apresentado pelo ministro Alexandre Moraes, está tramitar nas comissões temáticas, eu não vejo problema nenhum. Agora, o plenário, certamente, ele vai ter uma prioridade de todos na reforma da Previdência. Presidente, o pacote desculpa. Não, Cris. O pacote de combate ao crime vai ser tratado como um pacote, como a reforma da Previdência, ou vai ser fatiado por assunto, como prisão em segunda instância, como criminalização do Caixa 2, questão do porte de armas, ou vai ser uma coisa só, com um relator só? Vai depender de como o governo encaminhar. Se o governo encaminhar num projeto só, é um projeto só.
Se vai ser a tramitação pelas comissões temáticas ou uma comissão especial, no caso de um projeto de lei, depende de quantas comissões ele vai precisar passar. A emenda constitucional já é diferente. Você obrigatoriamente precisa passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e depois uma comissão especial que discute tudo, mérito e constitucionalidade. Então, eu acredito que se o governo mandar um projeto só, passa na Comissão de Segurança Pública e certamente na Comissão de Constituição e Justiça. Nessas conversas com o ministro Moro, não deu para saber qual é o tom que ele vai dar. Não sei se ele vai mandar um ou dois projetos. A impressão que me dá é que vai mandar um projeto só. Presidente, o senhor citou 2 vezes já esse projeto do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Esse projeto, o senhor falou que está tramitando, está parado na Câmara desde maio do ano passado. O que aconteceu? A Câmara falhou em dar uma resposta, principalmente em relação à questão da segurança pública, que, como o senhor disse, e a gente sabe bem, é uma grande preocupação, diria que uma das principais preocupações do brasileiro? De forma nenhuma, ele só foi apresentado oficialmente no meio de junho, quase no recesso parlamentar e no início do processo eleitoral. Os 2 meses pós-eleição, de fato, a Câmara trabalhou menos, com pouco quórum. Acho que agora é o momento adequado desse debate, até porque o debate da segurança pública é um debate que entrou na eleição e vai entrar agora no primeiro semestre. Mas o senhor tem alguma previsão para a votação dessas propostas para a segurança pública? Porque o senhor já falou, por exemplo, da reforma da Previdência, já deu ali uma expectativa. Em relação à segurança pública, qual é o prazo que o senhor dá? Olha, vai depender muito, como eu disse, se passar por 2 comissões ou 3 comissões, que regimentalmente você não pode criar uma comissão especial, você vai ter que tramitar nessas 3 comissões no prazo adequado. Isso leva... Acho que o que nós temos que compreender é que o prazo desse debate ele tem que ser mais longo que o prazo do debate da reforma da Previdência. Então, se nós anteciparmos o debate do projeto do ministro Moro, ele pode contaminar o plenário na votação da Previdência. Então, acho que ele tramitando nas comissões, ele estará maduro para votar no plenário assim que nós superarmos a votação da Previdência, que eu acredito que fica pronta para o plenário a partir da segunda quinzena de maio. Presidente, em relação à reforma da Previdência, se fala muito em combater privilégios e desigualdades. E as corporações, elas representam muitas dessas desigualdades. Estão presentes no Legislativo, no Judiciário, no Executivo. Muito. E, portanto, elas têm um poder de acesso e de pressão direta sobre os parlamentares. O senhor acha que terá condições políticas, os parlamentares responderão a essa necessidade mais ampla de corrigir o déficit da Previdência ou terá dificuldade de, mais uma vez, se aprovar essas coisas que mexem com o interesse das corporações? Olha, João, eu acredito que há um amadurecimento nesse debate, há uma união de esforços, né, dos municípios, dos estados, com o governo federal, todos com dificuldade de garantir governabilidade, primeiro pelo déficit previdenciário, que principalmente todos os estados têm, e precisa da aprovação da emenda constitucional para pelo menos segurar esse crescimento do déficit. Então, acho que há um ambiente diferente do ambiente dos últimos anos. Você tem nos próprios meios de comunicação uma certa unidade na defesa da importância da aprovação da reforma da Previdência para que o Brasil possa continuar avançando, crescendo e gerando emprego, né? Gerando investimentos para o setor privado, volte a gerar investimentos. Então, eu acredito muito que nós temos um bom ambiente, apesar do parlamento estar começando aí com muito embate nos plenários, mesmo sem ordem do dia, no Senado, na votação da eleição do presidente, agora na Câmara, nos primeiros 2 dias, com uma certa polêmica, com os políticos mais à direita e mais à esquerda, mas eu acho que na hora que o debate da Previdência for entrar na pauta, eu acho que há uma compreensão que ou nós aprovamos a Previdência ou o que vai estar projetado para o Brasil para os próximos anos não é coisa muito boa. O senhor tem falado que tem expectativa de apoio dos governadores de esquerda, da esquerda. Mencionou, inclusive, os governadores do PT. O senhor tem conversado com eles. Que indicativo o senhor tem ou não de que eles vão apoiar de uma maneira efetiva essa reforma? Olha, João, eu caminhei na minha campanha para a presidência da Câmara por muitos estados, estive com muitos governadores de oposição, tive com o governador Wellington Dias no Piauí, tive com o Paulo Câmara, tive com o Camilo. Amanhã estaria novamente em Fortaleza com o governador Camilo, sexta-feira com o governador Dória, estive com o governador do Rio Grande do Sul essa semana em Brasília, aqui em Brasília, almoçando. Pretendo na próxima semana visitar o governador Paulo Câmara, o governador Wellington, o governador Caiado, o governador Mauro, depois o governador do meu estado, Rio de Janeiro, para que a gente possa... oposições, hein?
Só É está candidato circulando de muito novo? nas oposições. Eu acredito que a Câmara me deu uma responsabilidade muito grande pelo resultado da eleição que eu tive agora com 334 votos, com 7 candidatos. Essa responsabilidade me obriga a caminhar para tentar liderar esse processo das votações mais importantes da Câmara. Não é essa votação da Previdência, como eu digo, ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela não é deste governo, nem dos governos estaduais, ela é de todos, ela é dos brasileiros, que os brasileiros precisam, principalmente os que ganham menos, precisam da organização das contas públicas. Então, eu tenho certeza que a gente rodando o Brasil, visitando os governadores, dialogando, dia 20, os governadores estão organizando uma reunião aqui em Brasília, já fui convidado, vou participar. Acho que o diálogo é que vai construir um texto, né, com a proposta, baseado na proposta inicial do governo, para que a gente atenda todos os entes da federação, mas principalmente a gente atenda a sociedade brasileira. Presidente, para ficar claro aqui, o senhor falou da tramitação, como seria, por exemplo, do pacote do ministro Moro, e a questão da reforma da Previdência. Como será feito? Na sua avaliação, tem uma polêmica grande, muita gente do governo defende uma emenda aglutinativa para que vá direto ao plenário. Para ficar muito claro para quem está assistindo, como será feito? Na sua avaliação, tem que começar toda uma tramitação e aí você terá mais tempo até chegar ao plenário, ou não? Dá para fazer como o governo quer, fazer uma emenda aglutinativa e já colocar em plenário? Só para traduzir a emenda aglutinativa, é aquela é uma emenda que reúne... aproveita o texto que já está lá, tramitando na época do governo Michel Temer, e que já está pronto aí ao plenário. Aí colocaria uma aglutinativa com as modificações desse atual governo. Ô Camarote, a pior coisa do mundo é a gente tentar suprimir, né, os prazos regimentais. A regra do jogo, ela é fundamental que ela exista para dar tranquilidade, né, para todos os partidos políticos no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados. Né? A proposta do governo, ela não me parece, do ponto de vista regimental, correta. Né? Por quê? Porque, primeiro, você vai aglutinar o quê? Se uma PEC não passou, não tem nem a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, a outra já está pronta para o plenário. Você aglutina, como é que você aglutina essa que está aqui e essa que está no momento anterior? Quando esta, mais nova, chegar ao ponto da outra, você pode aglutinar, você pode apensar uma na outra. Agora, você suprimir, né, a aprovação da emenda constitucional na Comissão de Constituição e Justiça, que garante a constitucionalidade e juridicidade da matéria. Depois, a criação de uma comissão especial por 11 sessões. O que nós vamos conseguir? Nós vamos conseguir transformar o plenário da Câmara, o plenário das comissões, num campo de guerra. Porque não cumprir a regra do jogo prejudica muito a possibilidade de debate de alguns partidos de oposição, que é democrático, que é legítimo e que podem colaborar com o aperfeiçoamento de todas as matérias, inclusive da Previdência. Então, eu disse ao secretário Rogério Marinho que a supressão desse tempo não vai resolver o problema, até porque, se nós marcássemos a votação da Previdência para o final desse mês, a probabilidade de um resultado adverso seria muito grande. Acho que o prazo que o regimento dá e que, se nós olharmos a PEC do presidente Michel Temer, nós vamos chegar a esse prazo na segunda quinzena de maio, eu acho que ele é o suficiente para que o governo consiga organizar sua base, que o presidente da República termine, né, a sua recuperação no hospital e volte a Brasília. A presença do presidente, ela é muito importante para essas articulações. É importante para que o ministro Onyx possa, conversando com todos nós, organizar, né, qual é a base do governo, quem são os partidos que farão parte dessa base, e vai nos dar tempo de conversar com os governadores e com os partidos de esquerda, que a gente possa construir com eles um texto que agregue, né, ideias e que gere um consenso no plenário da Câmara. O presidente, respeitando todos esses prazos e passando pela CCJ para uma comissão especial, o prazo é esse mesmo, segunda quinzena de maio? Olha, vamos lá, a CCJ são 5 sessões para emendar, para apresentar a emenda, depois o relator apresenta o relatório, mais 2 sessões de vista. Então, em 3, 4 semanas você consegue tirar da CCJ, se tiver base, se tiver maioria na CCJ. Por isso que tem que organizar a maioria do governo. Passada a fase da CCJ, cria-se a comissão especial em mais uma semana e depois você vai trabalhar as 11 sessões. Nós temos que lembrar que nós estamos no início de uma legislatura, um momento onde
a presença de segunda a sexta de novos deputados é muito maior do que é na segunda metade do mandato. Então, nós teremos quórum segunda e sexta, como nós não tivemos nos últimos 2, 3 anos. O que significa isso? Que as 11 sessões serão superadas em 2 semanas e uma segunda-feira. Então, eu não vejo problema da gente respeitar o rito. Respeitar o rito é garantir o processo legítimo e democrático, até porque, senão, onde é que vai parar a votação da Previdência? No Supremo. Então, vamos respeitar o rito. Hoje o mercado estava nervoso, porque eu falei da segunda quinzena de maio, que tinha que respeitar o rito. Não respeitar o rito é talvez aprovar e não levar. O senhor acha que... O senhor acaba de sair de uma eleição com 334 votos, conhece o plenário como a palma da sua mão. O senhor consegue avaliar o tamanho da base do governo, tendo conversado com os 513 deputados? Olha, eu não tenho condição ainda de projetar qual é o tamanho da base. Eu sinto, por exemplo, muita vontade, por exemplo, na votação da reforma da Previdência, de muitos parlamentares. Muito maior essa base nessa votação. Eu acredito que sim. O senhor acha que a reforma vai passar? Eu acredito que vai passar. Eu acredito assim, como vai um governador que precisa resolver a questão das aposentadorias especiais numa emenda constitucional, como é que os governadores não vão se empenhar nisso? Aí vai ter aquele debate político. Isso aí vai resolver o problema do governo Bolsonaro e o Bolsonaro vai ficar muito forte, verdade. Mas, ao mesmo tempo, se não aprovar a Previdência, nós sabemos o que vai acontecer com as contas públicas, o que vai acontecer com a taxa de juros no Brasil, o endividamento vai crescer muito mais rápido do que está projetado, vai voltar a recessão e os governadores vão ficar numa situação pior do que já estão. Então, eu acho que há um consenso de que, independente da vitória eleitoral que o presidente possa ter, todos os governadores terão a mesma vitória, porque num ambiente de mais tranquilidade na economia, de mais certezas, eu tenho certeza que os governadores e os prefeitos também terão mais recursos, porque a arrecadação vai crescer, para que eles possam voltar a investir. Presidente, o senhor, pela declaração do senhor, o que o senhor diz é que não é uma questão de se, e sim de quando a reforma vai ser votada. Mas eu queria falar um pouco sobre qual reforma vai ser votada. A gente já entrevistou várias autoridades aqui, o senhor também disse em entrevista na sexta-feira na Globo News um pouco sobre isso, deu a impressão de que o texto do governo que chegar à Câmara dos Deputados será modificado. A gente está vendo também algumas propostas que estão circulando em relação à idade. Eu queria ouvir do senhor o seguinte, qual é a proposta que o senhor acha, conhecendo, como disse a Cris, ali a base, os parlamentares, mais factível? Como chamou o ministro Augusto Heleno, aqui também em entrevista à Globo News, ele disse que o presidente Bolsonaro quer uma reforma da Previdência factível. Qual é essa? Olha, em relação ao conteúdo, idade? Olha, minha opinião, que nosso problema não é qual é o texto, porque ninguém vai prejudicar nenhum trabalhador mais simples. Nós sabemos que hoje quem paga a conta do regime previdenciário brasileiro são os mais pobres. Esses vão até 65 anos, 70% do regime geral, e financiam a aposentadoria do que se aposenta com 50 e poucos anos, ganhando 25, 30 mil reais. Então, é claro que esse não vai ser atingido. O nosso grande desafio na reforma da Previdência não é aprovar o texto, é não deixar que o texto seja contaminado por falsas notícias. Eu sempre repito essa história. Um importante presidente de uma associação de servidores públicos foi ao Piauí e disse que a reforma da Previdência do presidente Michel Temer iria proibir o motorista de ônibus que chegasse a 65 anos, estivesse desempregado, de se aposentar. Então, ele vende uma informação falsa no Piauí, contamina a sociedade e é incapaz de falar o que ele está de fato defendendo, os seus próprios interesses. Então, eu acho que o grande desafio não é o mérito. O mérito, tratando de capitalização para o futuro, fazendo a regra de transição para cuidar do estoque, fazendo a idade mínima com uma transição no regime geral. É claro, eu sou a favor de uma regra de transição mais curta. Todos nós temos uma expectativa de vida maior. Quando a gente chega a 60 anos, ela aumenta mais ainda. Nós temos que entender que trabalhar até 62 anos sem transição não é problema nenhum. Todo mundo consegue trabalhar hoje até 80 anos, 75 anos. É claro que tem algumas categorias especiais e essa vamos tratar de outra forma. Então, o problema não é o texto. O problema é que o texto do presidente Michel, foi contaminado
por algumas corporações que não fizeram o debate verdadeiro. Eu estou defendendo que eu continue me aposentando com 56 anos, com 25 mil reais, enquanto você, que ganha salário mínimo, não consegue contribuir 15 anos, né, vai se aposentar com 65 anos e vai me financiar. Mas, isso eles não falam. Então, o grande desafio, para mim, não é o mérito. O mérito do que eu ouvi ontem do ministro Paulo Guedes é tudo tranquilo. O que o senhor ouviu? Não, eu ouvi, tudo que eu estou falando aqui, eu ouvi uma regra, vai tratar do BPC. Eu acho que eu não vejo problema no mérito da matéria. O que eu estou dizendo é o seguinte: aqueles que não querem perder o seu benefício, eles vão e começam a inventar, a criar falsas informações e contaminam a voto. Tanto que o atual governo ficou os meses todos. Qual era a dúvida desses últimos meses? De que até que ponto a reforma do presidente Michel Temer está contaminada para que a gente aceite trazê-la como um texto nosso ou não. Esse foi o problema. Mas o problema isso não é parte da luta política, da disputa política? As corporações que querem outra coisa e que não dizem, mas é o que eu estou dizendo. Fazem essa luta política. O nosso desafio, sabendo que vai acontecer, porque já aconteceu outras vezes, é que o governo tenha uma capacidade de comunicação, não apenas nas mídias normais, mas nas mídias digitais, para que consiga explicar de forma correta o que está sendo proposto e o que vai ser votado e qual é o benefício para a sociedade. Mas essas corporações são tão organizadas assim que, mesmo em detrimento da sociedade, conseguem impor o que é do interesse delas, corporações? Não vazaram o texto a minuta da PEC da Previdência do ministro Paulo Guedes? Foram as corporações que vazaram. Você tem alguma dúvida que não foi um servidor que vazou? Eu tenho certeza que foi. Presidente, a aposentadoria em valor abaixo do salário mínimo é uma informação falsa? É uma informação falsa. Não tem possibilidade. Há um debate há muitos anos no Brasil sobre desvincular ou não o salário mínimo da aposentadoria. Isso. O governo vai fazer uma proposta de você antecipar o BPC e garantindo um valor de uma idade mais nova para que seja uma construção ao longo dos anos, tentando BPC fazer é o benefício de proteção continuada. O que eu acho é o seguinte: nós temos que mostrar para os brasileiros... Esse BPC vai ficar abaixo do salário mínimo? Não. Quando você antecipa, claro que fica abaixo do salário mínimo, mas ele vai crescendo ao longo dos anos. É mais ou menos isso, né? Eu não vou ficar aqui explicando a reforma do ministro que ainda não está apresentada. Eu acho que o nosso grande desafio, por exemplo, eu digo sempre que o maior defensor do servidor público brasileiro sou eu. Porque se nós não fizermos a reforma da Previdência, o salário de todos os servidores públicos vai perder valor, vai virar pó, a inflação vai voltar a 30% ao mês, a hiperinflação volta, a falta de investimentos volta a acontecer no Brasil, a recessão vai aumentar mais ainda, vai aumentar o número de desempregados. Então, para garantir o valor do salário dos servidores, a gente tem que fazer a reforma. E nós temos que convencer aqueles que não conseguem enxergar isso, que é a favor deles. Só que, infelizmente, tem uma parte, não estou dizendo que são todos, não. Tem muitos servidores públicos que já compreenderam, inclusive ajudam. Inclusive, na Câmara dos Deputados, a assessoria é sempre, a sua maior parte, colabora com o debate. Agora, tem uma parte que não quer enxergar isso, que acha que vai perder alguma coisa trabalhando mais 3, mais 4, mais 5 anos, trabalhando até 60 anos, até 62 anos. Eu acho que a gente tem que fazer esse debate com essa coragem, de falar olhando o olho das pessoas. Além de experiente parlamentar, o senhor também é um homem da economia. O ministro Paulo Guedes explicitou quase que um objetivo, se não uma meta, de um impacto de pelo menos R$1 trilhão. O senhor acha que isso está de bom tamanho, é muito ou é pouco? Porque isso dá uma dimensão do esforço que terá que ser feito. Olha, eu não gosto muito de ficar antecipando qual vai ser a economia, porque se a economia for um pouco abaixo de R$1 trilhão, vai parecer que foi uma derrota e não foi. Então, eu acho que a gente tem que ir trabalhando aos poucos, né, projetando, claro, a economia, mas essa construção do texto, ela passa pelo Congresso Nacional. Né? Claro que se a gente puder manter o texto que venha do governo, mas os governadores vão querer participar desse debate, os prefeitos vão ajudar. Hoje eu recebi o presidente da Confederação Nacional dos Municípios. É uma situação de desespero. Vai colaborar. Deles? Desespero de todo mundo. Desespero de todos aqueles que governam os estados e os municípios brasileiros. Hoje, antigamente, há uns anos atrás, os governadores eram administradores de recursos humanos. Hoje, nem isso eles são mais. Muitos estados não conseguem mais nem pagar o salário e a aposentadoria. O Rio de Janeiro, se a gente não aprova a recuperação fiscal em 2017, né, tinha servidor tendo que fazer
né, comprar a cesta básica para que um servidor que ganhava menos recebesse, pelo menos comer. Então, é nisso que nós estamos falando. Vai chegar um momento, já que os estados não podem emitir dívida, que todos vão deixar de pagar o salário dos seus servidores, a aposentadoria dos seus aposentados, as pensões. Então, nós temos que ter coragem de enfrentar esse debate. Né? Por exemplo, o estado de Goiás, o governador Caiado assumiu com o comprometimento da folha dele, 82% é a folha de pagamento do orçamento do estado de Goiás. O governo federal tem de despesa obrigatória 94%, né, do orçamento primário. Então, a regra de ouro, furada em mais de 200 bilhões esse ano. Por quê? Porque as despesas cresceram tanto, né, que elas vão gerando uma falta de capacidade de investimento do Estado brasileiro. Chegamos, então, no limite do limite dessa situação. Eu acho que nós temos a última oportunidade, do meu ponto de vista, de fazer uma reforma, né, sem tirar direito dos brasileiros que ganham menos, né, mas que a gente não entre num colapso fiscal, né, que vai ser uma situação muito pior para todos. A gente não precisa chegar ao ponto que chegou Espanha e Portugal, nem a Grécia, muito menos a Grécia, que foram cortando direito adquirido. Nós não precisamos cortar direito adquirido. Agora, vai chegar um momento que, se nós não fizermos nada, porque você sabe, João, você cobre a área de economia, quando o mercado sentir que não tem reforma da Previdência, a curva da relação dívida-PIB, que deve estar assim, ela vai fazer assim. Ela vai crescer muito rápido, vai chegar a 100% das nossas riquezas muito rápido. O que vai acontecer? O mercado ou vai cobrar taxa de juros muito caras, ou o Brasil vai ter que pedir moratória, como na década de 80. Nós temos que escolher o que nós queremos para o Brasil. E os investidores vão, mais uma vez, deixar de investir no Brasil. O senhor acha que o Congresso tem essa consciência desse momento? Acho que tem. Acho que cada um, na sua agenda, né, tem políticos que gostam da agenda econômica, tem políticos que não gostam, mas todos têm a compreensão que a reforma da Previdência é importante. Mas é uma coisa assim difícil. Por exemplo, outro dia eu vi uma pesquisa de uma instituição financeira. Você é a favor ou contra a reforma da Previdência? 70% era a favor. Você é a favor ou contra a idade mínima? 60% era contra. Então, essa pessoa não era a favor da reforma da Previdência. Então, você tem que explicar por que a idade mínima é tão importante para a reforma da Previdência. É possível, do ponto de vista regimental, a Câmara está andando com a reforma e, em paralelo, o Senado também andando com essa reforma da Previdência para ter uma maior agilidade? Há no Senado quem defenda essa proposta. De andar nas duas casas? Isso. Não existe isso, né? Como é que a gente vai andar? O que vai ser aprovado em cada casa? Você vai aprovar melancia numa casa e banana na outra. Quando uma for para a casa da outra, são textos distintos. Então, ou você tem que aprovar um texto e tentar repetir essa votação em outro texto, na outra casa. Paralelo, reforma da Previdência, reforma tributária. O senhor também atuou no mercado financeiro, o senhor conhece. O presidente Bolsonaro, em Davos, chegou a se referir à reforma tributária. E o presidente do Senado também se referiu aqui à necessidade. E o senhor? Heraldo, nós temos um déficit de 140 bilhões, déficit primário. Nós temos um déficit da Previdência de 300 bilhões. Nós temos estados que já deixaram de pagar salários. A situação do Rio Grande do Sul é calamitosa, do Rio, Minas Gerais, Goiás, estado rico. Você acha que, se nós tratarmos da reforma tributária hoje, qual vai ser o lobby dos prefeitos, dos governadores e do governo federal se a reforma da Previdência não estiver aprovada? Vai ser aumentar a carga tributária. Eu posso ser até pessimista, porque já estou há algum tempo no parlamento, mas eu não vejo como você enfrentar a reforma tributária sem aprovar a previdenciária antes, porque vai sair um monstrengo com o aumento de carga tributária para a sociedade pagar a conta. Presidente, eu queria mudar um pouco de assunto, falar um pouco sobre segurança. A gente falou um pouquinho no pacote do ministro Moro, mas durante a campanha do senhor, durante a campanha presidencial, houve algumas conversas de que o senhor teria feito um acordo com a bancada chamada Bancada da Bala, em troca de uma pauta de segurança no plenário, principalmente em relação à posse de armas. Depois a gente viu o decreto do presidente Bolsonaro e agora tem até uma discussão sendo feita de uma forma um pouco mais discreta sobre o porte de armas. Eu queria saber do senhor o seguinte: se existe ambiente para se discutir isso hoje na Câmara dos Deputados e se o senhor é a favor ou contra o porte e a posse, né? Vamos lá, vamos separar. Em relação à posse e o porte nos centros urbanos, eu acredito que não tenha muita coisa a se fazer. O que tinha mais importante a se fazer, o presidente fez por decreto.
que foi tirar a liberdade da Polícia Federal de, depois de cumpridos os pré-requisitos, dar ou não a posse para qualquer cidadão. Então, acho que isso ele suprimiu lá, que esse, para mim, é um debate correto. Né? Não pode você, tendo uma regra, você cumpriu a regra e depois, de forma subjetiva, né, o diretor da Polícia Federal, o superintendente do Estado, fala, não vou lhe dar a sua posse. Isso eu acho que não é legítimo. Isso foi resolvido pelo decreto, pelo que a assessoria da Câmara disse, constitucional, correto, sem nenhum problema, né, apesar de ter suprimido o envio de um projeto de lei. Agora, tem uma outra discussão que é muito importante. Eu, de fato, não conheço muito o campo, né, o produtor rural, a área rural, porque sou deputado da cidade do Rio de Janeiro, basicamente, que é a discussão do porte rural. Porque o porte rural é diferente da posse quando você mora num apartamento. Né? Porque a posse numa fazenda, muitas vezes, ela é inócua. Porque você está numa casa, mas os seus produtos que você tem de valor, né, estão distantes da sua sede. E você não pode fazer a defesa mínima dos seus produtos porque você é assaltado de forma permanente. Então, essa discussão do porte rural, eu acredito que a gente deva fazer de forma transparente. Eu tenho muito medo, né, claro, de aprovar um texto em que a gente estimule a milícia armada no campo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de reconhecer que os produtores rurais, pela falta completa de segurança no Brasil e também no campo, estão completamente abandonados. Né? Claro que a gente não quer que isso se transforme, como eu disse, numa milícia armada, mas eu acho que o debate com técnicos da área, com especialistas da área, se há algum texto do porte rural que possa atender ao produtor rural sem a gente gerar um conflito ainda maior no campo brasileiro. E a questão da redução da maioridade penal? A gente já aprovou na Câmara, está no Senado. Mas o senhor acha que tem ambiente no Congresso hoje para... Na Câmara já teve em 2015, muito mais agora. Para resolver isso? Eu acho que o Senado tem, o texto é bom, tem algumas restrições, eu não vejo problema, eu votei a favor, acho que esse é um debate. Na Inglaterra não tem idade mínima, é o juiz, né, com um psicólogo, com um psiquiatra, que decidem se aquela criança responderá ou não pelo crime que cometeu. Então, acho que a gente não tem que transformar esses temas em tabu. Eu acho que a questão da redução da maioridade penal já foi aprovada pela Câmara e não é mais nesse ano, o senhor acha? É um debate do Senado. Você tem que perguntar para o presidente Davi. Não, do porte, eu estou perguntando. Porte esse ano. Vamos debater com cuidado, porque eu digo, a gente não pode criar uma lei em que você estimule, né, que todo mundo no campo vá se armar, mas o mínimo de defesa pessoal você tem que criar, porque se a segurança pública está do jeito que está nos grandes centros urbanos, imagina no campo. Ô, presidente, e essa pauta de costumes aí que está sendo colocado, tem uma bancada mais conservadora que foi eleita e que pressiona por uma pauta de costumes na Câmara dos Deputados. Qual o grau e o potencial disso de atrapalhar, por exemplo, a tramitação da reforma da Previdência? Tem gente no governo que já está preocupada, inclusive, com isso, de uma invadir a outra. Como é que o senhor vê, como é que o senhor vai administrar isso? Não, nós vamos tratar da pauta econômica, segurança pública. A questão dos costumes a gente deixa para o segundo momento.